Pensa comigo por um segundo. A maioria dos animes funciona assim. O protagonista sofre, treina, supera o limite e vence. E o mundo recompensa ele por isso. Naruto, que por exemplo, depois de tudo, ao final da quarta grande guerra ninja, se tornou o Hokage. O esforço tem um destino. O poder tem uma recompensa. Agora me diz o que acontece com os mais fortes de Jujutsu Kaisen. Gojo, o homem mais poderoso da era moderna, sempre visto apenas como uma arma pela escola Jujutsu. Toji, que graças à restrição celestial, era um dos mais fortes enquanto vivo, capaz de derrotar a versão sem energia amaldiçoada reversa de Gojo, foi descartado pelo próprio clã, perdeu sua esposa e morreu sozinho, deixando seu filho para trás. Yuki Tsukumo, uma feiticeira classe especial, que por conta própria buscava resolver o verdadeiro problema do mundo Jujutsu. Deu tudo de si para enfrentar Kenjaku e morreu em vão. E Sukuna, o rei das maldições, o ser mais poderoso que existiu, era odiado por todos desde o seu nascimento e nunca entendeu o amor até a sua morte. Isso não é coincidência, isso não é azar narrativo, isso é o sistema funcionando exatamente como foi planejado. E hoje eu vou te mostrar o porquê. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que é esse sistema. Jujutsu Kaisen se passa num mundo onde o sofrimento humano, o medo, o ódio, o desespero acumulado de bilhões de pessoas se materializa em criaturas chamadas maldições. Essas criaturas são invisíveis para a maioria das pessoas, e a única coisa entre elas e a população são os feiticeiros Jujutsu. Parece heróico, né? Uma sociedade secreta protegendo o mundo, mas se você para pra pensar e entende direito como ela funciona, percebe que não é bem assim. Os feiticeiros são recrutados na infância, são ranqueados por um sistema de graus que define o valor da sua vida, são mandados para missões sozinhos e sem backup adequado. Quando eles morrem, e morrem com frequência, o sistema simplesmente envia outro feiticeiro para resolver a situação. A escola Jujutsu não é uma escola de heróis, é uma linha de produção. Ela não forma pessoas, ela fabrica engrenagens. E engrenagem boa é a engrenagem que funciona dentro da máquina. Engrenagem que é forte demais, que não cabe no lugar dela, que ameaça o funcionamento do todo. Essa engrenagem é um problema, não um presente, uma ameaça. E antes de falar dos casos mais extremos, vale entender que o sistema não pune só os mais fortes, ele consome todo mundo que não cabe perfeitamente nele. Haibara Yu era um feiticeiro de primeiro ano, um calouro, foi mandado numa missão que não estava dimensionada para o nível dele e não voltou. O sistema não parou, não houve revisão, outro calouro foi colocado no lugar. Nanami Kento viu isso acontecer e entendeu o recado. Saiu da vida de feiticeiro, foi trabalhar no escritório comum, tentou construir uma vida normal. Não porque era covarde, mas porque ele enxergava o sistema com clareza suficiente para saber que não queria fazer parte dele. E mesmo assim, voltou. Mas por quê? Bom, porque quando você nasce com a capacidade de enxergar maldições, não tem a opção de ignorá-las. O sistema não te deixa sair. Você pode largar o cargo, pode tentar ignorar, mas a realidade do mundo Jujutsu continua lá. Nanami voltou, trabalhou com competência e frieza e morreu sendo usado como um peão numa situação que o sistema criou e não conseguiu resolver. A diferença entre Nanami e Gojo não é o quanto o sistema os destruiu, é o quanto eles conseguiram resistir antes de ser consumidos. Haibara não teve nem essa chance. Ninguém representa o problema central melhor do que Satoru Gojo. Gojo é apresentado como o feiticeiro mais forte da era moderna. 6 olhos, o infinito, expansão de domínio. Ele é tão acima dos demais que literalmente nenhuma maldição conhecida consegue matá-lo. E o sistema passou anos tentando se livrar dele, não das maldições, de Gojo. Mas por quê? Bom, porque as maldições são uma força da natureza, uma ameaça que o sistema sabe como categorizar. É o inimigo externo. Ela justifica a existência do sistema. Gojo é diferente. Gojo é um feiticeiro dentro do sistema que claramente enxerga o sistema como corrupto e tem poder suficiente para mudar isso. Ele fala isso abertamente. A estratégia dele era a longo prazo, formar uma nova geração, criar alunos que pensassem diferente, usar a influência dele para reformar a escola Jujutsu por dentro. O problema? O sistema nunca foi feito para ser reformado. Pensa no arco do passado de Gojo. Um Gojo de 18 anos e Suguru Geto são as duas mentes mais brilhantes da geração. E o que o sistema fez com eles? Manda os dois sozinhos proteger uma criança de forças que deveriam exigir um exército. Não porque era a missão certa, mas porque era uma forma de testar até onde eles iam antes de quebrar. Geto quebrou primeiro, mas de uma forma que o sistema não esperava. Ele não apenas falhou, ele rejeitou a premissa inteira e foi embora. Gojo, por sua vez, ficou, e ficando cada vez mais forte, cada vez mais consciente, cada vez mais impossível de controlar. Então, quando o momento chegou, Kenjaku armou a situação perfeita. Gojo não foi derrotado em batalha, ele foi retirado de campo, selado, neutralizado, e o sistema não hesitou. Todas as decisões antes influenciadas pela presença
presença de Gojo na obra mudaram completamente o rumo. Yaga morreu por conta disso. Yuji foi novamente sentenciado à morte. E principalmente, qualquer tentativa de libertar Satoru Gojo era um ato considerado contra a escola Jujutsu, porque um Gojo livre era mais perigoso para o sistema do que qualquer maldição de grau especial. A morte dele depois, rápida, quase que apressada, é um ponto final de uma sentença que foi escrita muito antes daquele momento. O sistema não perdeu o Gojo, o sistema finalmente se livrou dele. Se Gojo é o exemplo mais óbvio, Toji é o exemplo mais cruel. Ele nasceu no clã Zenin, um dos 3 grandes clãs, uma das famílias mais poderosas do mundo Jujutsu, mas nasceu sem uma técnica amaldiçoada. Pensa no que isso significa dentro dessa estrutura. Você nasceu no lugar certo, no nome certo, na família certa, e o sistema olha pra você e diz: você não serve. Mas Toji não era fraco, longe disso. Sem nenhuma energia amaldiçoada, seu corpo era mais forte do que o de qualquer outro feiticeiro. A restrição celestial o botava de igual para igual com Satoru Gojo, mesmo sem técnica amaldiçoada. Isso deveria ser uma conquista, deveria ser reconhecido. Em vez disso, foi ignorado. O clã Zenin nunca o reconheceu. Ele nunca ganhou um cargo importante dentro da família. Inclusive, desertou dela. Conseguimos ver na história o quanto ele odiava o próprio clã. Ele usou de sua força para ganhar dinheiro matando pessoas. Um assassino de aluguel. Não apenas para sustentar sua vida e sua família, mas uma tentativa de mostrar para o Zenin que ele nunca precisou de uma técnica amaldiçoada para ser forte. Ele quase matou Gojo. Num certo sentido, ele venceu, mas aquela batalha foi o que o forçou a despertar a energia reversa. E então, Toji morreu, por um simples capricho de Gojo, não com reconhecimento. Então, mais tarde, Toji é ressuscitado como marionete e encontra o filho que nunca criou. A última coisa que Toji fez foi olhar para Megumi e perguntar de que clã ele era. Quando ele ouviu Fushiguro ao invés de Zenin, ele sorriu e então se matou. Mesmo na morte, a única vitória que ele conseguiu foi tirar o filho do mesmo sistema que o destruiu. Falando em Zenin, esse clã é uma espécie de sistema em miniatura. Todo o funcionamento do clã Zenin é baseado numa única premissa: técnica amaldiçoada define valor, ou seja, quem tem mais poder tem mais influência e recursos. Quem não tem é tratado como lixo, vendido ou mantido como peão, como a Maki, por exemplo. Ela é outra pessoa que o sistema tentou destruir, igual o Toji. Ela nasceu sem energia amaldiçoada, com restrição celestial, e o clã tratou ela como lixo por anos. A diferença é que a Maki chegou no ponto de ruptura, e quando chegou, ela não desistiu, destruiu o clã de dentro para fora, coisa que Toji, apesar de conseguir fazer, decidiu não. O clã Zenin serve para mostrar o reflexo que sistemas como ele têm na vida de quem está dentro dele. Personagens como Naoya se veem superiores aos outros, assim acreditando que o sistema serve perfeitamente para ele. Personagens como a Maki e o Toji sofrem com esse sistema, enquanto Toji decidiu apenas sair dele, Maki decidiu destruí-lo. Yuki Tsukumo é o caso que recebe menos atenção, mas talvez seja o mais importante. Ela é uma feiticeira de grau especial e uma das mais fortes do mundo Jujutsu. Em vez de trabalhar dentro do sistema, ela passou décadas fora dele, pesquisando, teoricamente, uma forma de acabar com as maldições na raiz. A ideia dela era simples: e se os humanos simplesmente parassem de produzir energia amaldiçoada? E se fosse possível, mudar a natureza humana de forma que o sofrimento não se materializasse mais em criaturas? É utópico, pode ser impossível, mas é o único plano que ataca o problema na origem. O sistema nunca levou isso a sério. Isso porque se as maldições acabarem, o sistema deixa de ter razão de existir. Eventualmente ela enfrentou Kenjaku. E aqui está a ironia mais amarga da obra. Kenjaku, vilão, e a Yuki, heroína, queriam a mesma coisa: transformar a humanidade. A diferença era o método e quem ia controlar o resultado. Kenjaku passou séculos dentro do sistema, manipulando ele, usando como uma ferramenta. Yuki passou anos fora, tentando encontrar uma alternativa. O sistema eliminou as duas abordagens, porque o sistema não quer ser transformado, ele quer se perpetuar. E então tem Sukuna. Sukuna é o rei das maldições, mais poderoso que já existiu. Ele é um espelho do sistema inteiro. O sistema existe para combater as maldições, mas Sukuna não nasceu do sofrimento humano comum. Ele foi um feiticeiro, um humano, que em algum momento se tornou algo além de qualquer categorização. O que torna Sukuna tão aterrorizante não é só o poder, é que ele representa o que acontece quando alguém transcende o sistema completamente e não tem nenhum compromisso mais com nada além de si mesmo. Gojo queria reformar o sistema por dentro, Toji queria provar que ele estava errado, Yuki queria substituí-lo. Sukuna simplesmente não reconhece a existência do sistema, e de todos eles, ele é o único que o sistema nunca conseguiu eliminar de verdade. Sukuna fez um pacto com Kenjaku e se dividiu em 20 dedos, para que pudesse voltar. No final, a sua morte, ou seja, a eliminação de Sukuna, não foi graças
graças ao sistema, mas sim daqueles que se rebelaram contra ele. Mas então, por que o mundo de Jujutsu pune os mais fortes? Por que os mais fortes não são necessariamente os mais úteis para um sistema que foi construído para se perpetuar, não para resolver o problema que justifica sua existência? Hoje era forte demais para ser controlado, hoje era forte demais para ser ignorado, e o que era inteligente demais para ser contido. E todos eles, de formas diferentes, representavam uma ameaça para a estrutura, não para o inimigo externo. O inimigo externo é necessário, sem maldições, sem escola Jujutsu, sem poder centralizado nas mãos dos clãs e dos anciãos. Essa é a parte que GG Akutami está contando por trás de cada arco. Não é uma história sobre heróis derrotando o mal, é uma história sobre o que acontece quando o mal está embutido na estrutura que deveria combatê-lo. E a prova disso é simples. Os maiores problemas da obra podiam ser resolvidos pela escola Jujutsu. Após Gojo ser selado, bastava todos se mobilizarem para libertá-lo. Kenjaku seria derrotado em segundos, mas nunca foi sobre acabar com as maldições, apenas sobre contê-las, controlá-las, o suficiente para que o sistema fosse visto como importante e se manter funcionando. Se você viu até aqui, eu agradeço de coração. Esse é o primeiro vídeo do canal, eu quero fazer dar certo, e ia ser muito bom contar com a sua ajuda. Se puder deixar o like, se inscrever e deixar até um comentário falando o que achou, alguma ideia de vídeo ou qualquer outra coisa. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo.